Uma explosão devastadora destruiu essa semana boa parte de Beirute, a capital do Líbano. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês imagens da minha última passagem pela cidade, com o antes e o depois das principais atrações turísticas afetadas pelo desastre. Quem acompanha o Carioca no Mundo há algum tempo, talvez já tenha visto o vídeo que eu fiz em Beirute, a capital do Líbano, alguns anos atrás. Só que, infelizmente, na terça-feira passada, dia 4 de agosto, Beirute foi parcialmente destruída por uma explosão que chocou o mundo. Tudo começou com um incêndio num depósito de fogos de artifício no porto de Beirute, que logo atingiu um armazém onde havia 2.750 toneladas de nitrato de amônio, uma substância usada na fabricação de fertilizantes. A explosão levou destruição a um raio de 10 quilômetros, deixando mais de 130 mortos e mais de 5.000 feridos, números que imagino ainda vão aumentar. Os prejuízos materiais, segundo o governo libanês, são da ordem de 15 bilhões de dólares. Gente, eu tô até agora impressionado com a dimensão dessa explosão. E muito triste com tantas vidas perdidas assim repentinamente. Eu já estive em Beirute algumas vezes, a mais recente foi em 2017, quando eu fiz 2 vídeos que estão aqui no canal. Um deles sobre o Hotel Legrei, onde eu sempre me hospedo, e um outro sobre a cidade de Beirute em si. Neste mapa, vocês podem ver o local da explosão de terça-feira e também alguns dos lugares que eu filmei para vocês 3 anos atrás. O Hotel Legrei, a Mesquita Mohammed Al-Amin, a área de compras Beirut Souks, o bairro de Saif Village, o Museu Sursock, os banhos romanos, a área de Zeitouna Bay, a boate Sky Bar e o bar Iris Beirute. É tudo muito perto. Resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês a beleza de algumas dessas atrações e como elas ficaram após o impacto da explosão. Essa é a Mesquita Mohammed Al-Amin, a maior do Líbano, também conhecida como Mesquita Azul. Ela foi inaugurada em 2008 e seu interior é ricamente decorado, tendo como destaque esses imensos lustres de cristal francês. A onda de destruição causada pela explosão no porto de Beirute chegou até aqui e deixou um impressionante rastro de vidros quebrados sobre o tapete da mesquita. Os lustres, porém, ainda estão no lugar. Do lado da Mesquita Azul de Beirute fica a Catedral Maronita de São Jorge, que eu não cheguei a filmar por dentro, mas aqui estão algumas imagens dos estragos trazidos pela explosão. Esses 2 templos são vizinhos de uma sofisticada área de compras chamada Beirut Souks, uma espécie de shopping a céu aberto com cerca de 200 lojas de grifes famosas no mundo todo. Beirute, aliás, sempre teve muito estilo, tanto que costumava ser chamada de Paris do Oriente. A destruição também chegou por aqui, trazendo, como em tantos outros lugares, elevados prejuízos. O Hotel Legrei é aqui pertinho e eu adoro me hospedar nele. Aliás, vou deixar o link para o vídeo que eu fiz lá nos cards. Gente, e olha essa foto que eu tirei na piscina do hotel, tendo ao fundo os silos de armazenamento que ficavam bem no local da explosão. Bom, o Legrei sofreu alguns danos e agora está fechado. E eu deixo aqui todo o meu carinho para a equipe desse hotel. Eu espero que vocês estejam todos bem e que consigam, de alguma maneira, voltar à normalidade em breve. Outro lugar incrível de Beirute que eu visitei foi o Museu Sursock,
que existe desde 1961 e funciona num palacete de estilo veneziano-otomano que pertenceu ao colecionador de arte libanês Nikolai Sursock. São várias galerias com obras de arte moderna do Líbano e de outros países. Aqui a gente pode ver o impacto da explosão nas diversas salas de exposição do Museu Sursock. Um cenário desolador. O bairro de Saif Village, que nas imagens que eu fiz em 2017 aparece com suas diversas lojas descoladas e casas coloridas, ressurgiu essa semana com a cena de uma noiva que fazia ali um ensaio fotográfico para o seu álbum de casamento, bem no momento da explosão. A imagem dramática correu o mundo. Por fim, quero lembrar vocês do Iris Bar, um rooftop animadíssimo na zona portuária de Beirute, lugar perfeito para assistir ao pôr do sol, de onde eu fiz essa imagem com o local da explosão ao fundo. Pois uma das primeiras imagens da explosão de terça-feira veio justamente de alguém que estava no Iris Bar. Olha isso! Eu sei que tudo isso que eu mostrei aqui para vocês são apenas lugares e que nada vai trazer de volta a vida das pessoas. Essa é a verdadeira tragédia, pois a vida das pessoas é e sempre será o mais importante. Há alguns anos que o Líbano enfrenta uma crise financeira e política agravada pela chegada dos refugiados da Síria e, mais recentemente, pela pandemia de Covid-19. E eu espero sinceramente que o país consiga se reerguer após esse momento tão difícil. Mas eu não quero terminar esse vídeo com um tom de tristeza, porque o povo libanês é super alegre, acolhedor e muito festeiro. Então vou voltar aqui com os melhores momentos do meu antigo vídeo sobre Beirute, torcendo para que tudo no Líbano, por mais tempo que possa demorar, volte um dia a ser feliz, bem do jeito que eu me lembro. Apesar de estar numa área de grandes conflitos mundiais, faz fronteira com a Síria e com Israel, por exemplo, o Líbano é um país lindo, às margens do mar Mediterrâneo. E eu não me canso de vir aqui. Preparei esse vídeo para dividir com vocês o que tem de melhor para fazer em Beirute. Vou começar pelos pontos turísticos. Esses são os minaretes da mesquita Mohammed Al-Amin, a maior do Líbano e uma das principais atrações da cidade. Seu interior impressiona pela suntuosidade de suas cúpulas e por seus majestosos lustres de cristal francês. A diversidade da fé é uma característica do país, onde 18 religiões convivem pacificamente entre si. Não é por acaso que ao redor da mesquita existam igrejas como a Catedral Maronita de São Jorge. Escavações arqueológicas se espalham por todo lado, evidenciando a história milenar dessa terra. O destaque vai para os banhos romanos, que datam de 2000 anos atrás, mas que foram descobertos apenas em 1968. Tem ainda belezas naturais, como essas formações rochosas no mar Mediterrâneo, conhecidas como Pigeon Rocks. Beirute já foi chamada de Paris do Oriente, e é fácil entender isso caminhando por suas ruas de arcadas e prédios com fachadas elegantes. Mas existem também áreas super modernas por aqui, como Zeytuna Bay, um bairro com torres residenciais, marina, bares e restaurantes. O Saif Village é um bairro residencial com essas casas coloridas, cheias de charme, onde você encontra interessantes concept stores e designers locais que a gente não vê em nenhum outro lugar de Beirute. Aliás, para quem ama fazer compras, a capital libanesa é um paraíso. O Beirute Souks é uma área de shopping ao ar livre, no coração da cidade, que concentra mais de 200 lojas de grifes internacionais
para todos os gostos e bolsos. Em outro ponto da cidade, a East Foundation, um complexo de 35 mil metros quadrados, abriga uma loja de departamentos de alto padrão. O espaço destaca-se pelo design, além de uma galeria de exposições de arte contemporânea. Enquanto isso, o Museu Nacional abriga um acervo que reúne a história de diferentes civilizações antigas que viveram no território libanês, com esculturas de mármore, belíssimos mosaicos do século III, tumbas com afrescos do século II e essa impressionante sala com sarcófagos fenícios. O Sursock Museum fica nesse palacete em estilo veneziano-otomano, que foi residência de Nicolas Sursock, um aristocrata local. A coleção reúne obras de arte moderna libanesa e internacional. Tá aí uma outra visita que vale muito a pena. Essa é a cidade dos bares no rooftop. À tarde, eu recomendo ir ao Iris, um bar-lounge cosmopolita, cheio de gente bonita e mega animado. A carta de drinks é excelente. Tá aí um dos lugares que eu mais gosto para curtir o pôr do sol e começar a noite em Beirute. Outro rooftop bem legal é o Capitólio, com esse visual espetacular para a mesquita e para a catedral iluminadas à noite. Um ambiente incrível. E agora vou mostrar para vocês o quanto o povo libanês sabe se divertir. As boates lotam todas as noites. Essa é a BO18, que tem um teto retrátil sobre uma das pistas de dança mais disputadas da cidade. Quer fazer algo super diferente? Confira o Music Hall, um antigo cinema transformado em cabaré musical ao ar livre com performances de músicas nacionais e internacionais, um lugar que está sempre em alta. O Sky Bar tem capacidade para 2.500 pessoas e é o point dos grandes DJs internacionais que vêm a Beirute. Um show de luz, som e tecnologia que pode ser admirado de qualquer ponto coloca o Sky Bar na lista dos melhores bares e lounges do mundo. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham curtido Beirute. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima!